Muito bem, já iniciei a gravação. Aline e Gabriela, vocês são as primeiras que vão fazer a apresentação. Pode iniciar. Boa noite a todos, meu nome é Aline. Então, o nosso trabalho é sobre o Google Drive. Sou eu e a Gabriela. Então, explicando um pouquinho como acessar o Google Drive em si. Para acessar ele, você vai na tela principal do Google, na caixinha lá em cima, nos pontinhos, e vai estar aparecendo o Drive logo lá embaixo. Acessando ele, você tem como colocar pastas, tem como colocar arquivos dentro dele. Apenas clicando no novo, você já pode escolher se você quer fazer uma pasta inteira ou só trazer algum arquivo do computador ou uma pasta do computador. Todas as opções aqui, é possível no Drive colocar documentos, fazer documentos já nele mesmo, planilhas, apresentações, formulários, todos esses podem ser editados ao mesmo tempo com outras pessoas. Você encaminha um link para outra pessoa e ela pode editar, ela pode só comentar ou ela pode ler, apenas ler. Então, vou dar aqui seguimento, né, à apresentação, e eu vou falar da parte das implantações do Google Drive. Ele tem o armazenamento dele é limitado, né, e o acesso online, ele tem uma capacidade de 15 GB gratuito, né, que dá para fazer o armazenamento ali dos arquivos, e ele pode ser acessado tanto em computador, smartphone ou tablet. Ele também disponibiliza ali a parte de compactar os arquivos, então se tu quiser subir algum arquivo que seja muito grande, muito extenso, tu também pode compactar até no teu próprio local de trabalho, área de trabalho, e subir para ele, que seria mais rápido essa transferência, então, dessa documentação. Aí o templates e documentos, né, ali junto ao Google Drive é possível criar todos os tipos de documentos que também existem no computador, desde apresentações de PowerPoint, planilhas do Excel, documentos do Word e até mesmo questionários. Isso de forma colaborativa ou não e sem correr o risco de perder informações caso dê algum problema na sua máquina. Então, aqui é a parte do compartilhamento e sincronização, né? O Google Drive é possível acessar um determinado documento por meio da internet e compartilhar com quem achar necessário. Se tu vai mexer em criar um documento ali específico, tu pode editar e botar as pessoas que tu deseja compartilhar, se ela pode editar ou não, se ela pode só visualizar, e se pode aquele link também ser um link para qualquer pessoa acessar, né? Ou somente as pessoas que tu convidar por e-mail. Aí, antes da Aline também mostrar na prática, eu gostaria de falar algumas vantagens, né, de usar o Google Drive, que é a parte de segurança. Se alguém compartilhar algum arquivo que esteja com algum vírus, ele automaticamente exclui esse arquivo. Então, ele tem um nível de segurança bem alto. Ele não vai deixar tu acessar um arquivo que vai acabar infectando a tua máquina. Ele tem um acesso facilitado aos usuários, então tu pode editar enquanto tu não tem internet, né? É uma ferramenta que tu pode trabalhar sem a internet. Quando volta a internet, por exemplo, ele consegue atualizar, fazer sincronia e armazenar tudo que tu fez ali. Ele é compatível com todos os sistemas operacionais também. E ele pode ser usado em smartphone, iPad, laptop, computador de mesa e etc. Então, agora nós vamos apresentar um pouquinho a parte do funcionamento dele. Nós vamos fazer, então, uma demonstração prática em si. Então, só um momentinho. Então, já apresentando, essa foi uma forma de apresentar direto o Windows Drive.
Mas acredito que talvez seja interessante apresentar como, logo no início eu também mostrei, como que a gente acessa até ele, no caso, né? Então, a gente vai vir aqui no Google Apps, bem em cima, e vai ir no símbolozinho do Drive, que é esse triângulo. Aí ele vai direto para a página inicial do Drive em si. Aqui vão estar todas as pastas que você criou, os documentos que foram alterados por último. Aí, aqui no novo, é possível fazer o upload de arquivos e de pastas, ou seja, trazer eles do seu computador, do seu celular, ou mesmo criar uma própria pasta. Apertando em criar uma pasta, ele aparece essa tela de nova pasta, onde você dá um nome. Vou colocar de teste aqui. E você pode acessar ela, colocar as informações dentro, as outras pastas, se você quiser colocar dentro. E você também pode compartilhar essa pasta inteira com uma pessoa ou só um documento. Você vem aqui em gerar link, aqui em cima, e vai aparecer as opções. Se você quer que seja restrito, somente pessoas adicionadas podem entrar nesse link. No caso, você encaminha para elas por e-mail essa solicitação, né? Qualquer pessoa com link. Qualquer pessoa com link, você tem essa opção de colocar como editor ou comentarista. Se você coloca como comentarista, a pessoa só consegue comentar no arquivo em si. Se você coloca como editor, ela tem todas as permissões que você mesmo teria. Colocando como editor, aí eu tenho o link que eu posso mandar para a pessoa. Aí aqui ele aparece com o ícone de que foi compartilhado, que é uma pasta compartilhada para você saber por questão de segurança mesmo. Por exemplo, também criando um documento Google. Vou criar aqui um documento. Para quem não tem conhecimento, ele é, como a Gabi mesmo falou, a Gabriela falou, ele vai funcionar mesmo sem ter internet. O que você digitar aqui, ele vai ser salvo porque ele está na nuvem. Você não vai perder o que está aqui. Indo aqui em cima em compartilhar, aí você também consegue compartilhar ele mesmo. Até eu vou colocar ali como para todo mundo conseguir acessar ele. E daí todos nós podemos fazer o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Só um momentinho. E aqui em cima ele vai aparecendo quantas pessoas estão conectadas, conforme as pessoas vão entrando no link. E o que for feito, ele vai ter um histórico de versões. Por exemplo, aqui mostra que eu digitei o teste, ele está aqui. Assim como anteriormente, quando não tinha nada, ele aparece aqui também, é uma versão. Então, você tem como restaurar essas versões, caso aconteça de uma parte do texto que você tirou não era o que você queria tirar, você pode voltar para uma versão anterior que tinha aquele texto, você não vai perder tudo. Isso também dá para fazer no próprias planilhas do Excel ou apresentações, para que você tenha acesso, você sabe com segurança que ela vai estar segura, você não vai perder caso aconteça alguma coisa com o computador ou com o celular, se estiver no celular, você sabe que ela vai estar segura na nuvem, você vai ter esse acesso. Se você estiver indo na rua e você quiser ler esse texto, você pode acessar porque você vai ter o Drive. Você consegue acessar ele, assim como você pode pegar e colocar essas informações, sempre sem perder elas, no caso. E também pode fazer trabalhos ou colocar as informações referente a outras situações junto. Então, esse foi um pouquinho do nosso querido Google Drive. Qualquer dúvidas ou questões, estamos aqui para ouvir vocês. Ah, sim. Para colocar um arquivo também. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui de novo. Como funciona para subir um arquivo no Drive. Vou mostrar um exemplo aqui, um upload de arquivo. Nem vai ser de uma pasta, vai ser só de um arquivo. A gente pode pegar
a imagem do computador, a imagem ou o documento do computador, e aí ele vai mostrando aqui do lado que ele está fazendo o upload, ele está vindo do computador para cá. E logo ele já aparece aqui. Pode ser um documento Word, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um PDF. Ele aceita muitos tipos de documentos em si, no computador, no Drive, perdão. Ou uma pasta, aí a gente faz o upload da pasta em si. Às vezes demora um pouquinho mais porque realmente tem mais informações, a pasta é mais pesada. Por exemplo, vamos pegar essa pasta aqui. E aí ele pede, você vai querer que eu faça o upload de tantos itens? No meu caso, aqui no momento, eu não vou querer. Mas, se eu quisesse, ele iria subir, ele faria o upload dessas informações. No compartilhados comigo, são outros documentos que vieram de outros computadores, outros acessos do Drive, no caso. Se alguma conta, outra pessoa compartilhou comigo, todas essas informações vão estar lá. E no meu Drive, vão estar documentos que eu mesma coloquei no Drive. Alguma dúvida? Isso, para acessar o Drive, você tem que ter uma conta Gmail, uma conta do Google. Aí, para isso, você precisa ter essa conta para conseguir acessar ele. Tem que ser o Gmail. Mais alguma dúvida? Então, acredito que seria isso o nosso trabalho. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estamos à disposição. Muito obrigada. Olá, boa noite. Eu venho hoje apresentar um pouquinho do OneDrive, que é uma ferramenta um pouco diferente do Google, que foi apresentada há pouco. Vou começar falando um pouquinho sobre o que é o OneDrive, o que significa. O OneDrive é nada mais que um serviço de armazenamento e compartilhamentos em nuvem. É importante ressaltar aqui que essa ferramenta ela é desenvolvida pela Microsoft, então vai precisar, ao contrário da apresentada anterior, ter uma conta Hotmail ou algo similar a isso. Então vai precisar ter uma conta da Microsoft mesmo para você conseguir utilizar a ferramenta. Não sei se todos hoje vão ter uma conta ali para a gente conseguir testar, que nem a gente testou do Google Drive, mas se vocês tiverem, a gente manda o link depois para vocês testarem também. E eu queria conversar um pouquinho também sobre o que significa armazenamento em nuvem. Armazenamento em nuvem é nada mais um modelo de armazenamento de arquivos que ficam hospedados em servidores terceirizados. Então, no caso, vocês não precisariam ter um servidor local dentro da empresa de vocês para vocês conseguirem fazer essa manipulação dos arquivos. Então, geralmente essas empresas possuem mais de um servidor, então você tem uma segurança bem maior do que se você estivesse dentro da sua empresa. Aí, se acontecer alguma coisa com o seu arquivo, geralmente tu tem alguma maneira de recuperar ele, que algumas plataformas que te garantem que esse arquivo não vai simplesmente sumir, ele tem algum sistema interno que é totalmente de responsabilidade deles e vocês não precisam ficar comprometidos com isso. E quais são as vantagens desse modelo de armazenamento? Eu trouxe uma listagem aqui de algumas vantagens do armazenamento em nuvem em específico, não tanto do OneDrive, mas em geral.
que é o custo-benefício, que você não precisa ter um custo com energia, com servidor interno, invisibilidade, uma segurança maior, você consegue automatizar alguns tipos de backup, às vezes até de sistemas, algum backup do próprio arquivo que vocês utilizam lá na empresa de vocês. Liberação de espaço, geralmente algumas empresas utilizam muito o OneDrive, não tanto para compartilhar os arquivos, mas para você acabar liberando todos esses arquivos do seu computador e deixar tudo no Drive, né? Acessibilidade, você consegue acessar de qualquer local, de qualquer plataforma, como que é... Hoje ele tem para dispositivo móvel, tem para um aplicativo para você baixar no próprio Windows, você consegue utilizar tanto no navegador também. Colaboração, você consegue compartilhar esses arquivos da maneira que você quiser, ele tem várias ferramentas que depois o meu colega vai apresentar também. Disponibilidade em várias plataformas, proteção e recuperação, que eu acho que é uma vantagem muito específica do OneDrive, que hoje ele tem uma ferramenta de lixeira, que ele fica guardando todos os arquivos que foram excluídos, então tu consegue recuperar ele caso tenha excluído sem querer ou alguma coisa assim. Mas tem o acesso móvel, facilidade de compartilhamento e escalabilidade, que é uma característica muito importante, que tu conseguir se organizar muito bem com seus arquivos, você acaba criando um modo de armazenar eles dentro da plataforma que você consegue cada vez armazenar mais, sem acabar se confundindo, sem ficar perdendo horas procurando um arquivo que você sabe onde que está, e você consegue configurar isso de uma maneira bem simples lá dentro da ferramenta. E ele com certeza é um diferencial competitivo, então acaba que você tem um custo bem menor dentro da empresa e tu consegue se diferenciar das demais que hoje estão utilizando a maneira convencional de guardar em apenas um computador, acabam perdendo esses arquivos. Então, querendo ou não, ele é um bom diferencial dentro da sua empresa. Então, falar um pouquinho sobre o por que usar o OneDrive e não talvez alguma outra ferramenta, alguma coisa mais específica a ele. Eu trouxe, então, compatibilidade com a formatação do pacote Office. Como que o OneDrive é mantido e desenvolvido pela própria Microsoft, que é a mesma desenvolvedora do Office, que provavelmente vocês estão utilizando na empresa. Então, ela tem uma compatibilidade muito melhor com todas as formatações que vocês utilizam dentro no arquivo de vocês. Então, as tabelas dinâmicas ou algumas tabelas que vocês utilizam, que se você traduzir lá pela conta do Gmail, ele acaba desconfigurando. No OneDrive, acaba que muitas dessas ferramentas acaba deixando da mesma maneira que você usava no arquivo. Ele é integrado, então, ao Hotmail, então tu precisa necessariamente ter uma conta do Hotmail para você conseguir utilizar. Facilidade na utilização do aplicativo móvel. Não é um aplicativo que geralmente vem com os telefones de vocês quando vocês compram, então você precisa baixar ele lá na Play Store. Tem também do Mac, caso alguém tenha um iPhone, também tem um aplicativo lá. Não é um que vem junto com o celular, ao contrário do Gmail, que geralmente já vem junto, então precisa ser baixado separado. Então, como eu já falei, sistema de segurança da lixeira, que é um diferencial, eu acho, muito importante, que o próprio Gmail não tem. Esse sistema que, quando tu exclui, ele fica necessariamente 30 dias lá na lixeira e você tem esse prazo para conseguir recuperar caso tenha excluído sem querer ou você acaba precisando dele novamente. E igual ao outro Drive, ele tem 15 GB na conta gratuita. Caso você precisar mais, ele tem por custo, lá você precisa comprar um upgrade. Ele te avisa quando tu acabar esgotando todo esse espaço. Então você ainda tem a possibilidade de contratar e é bem baratinho assim para você ter um terra lá de espaço, não é aquele custo muito elevado não. E eu trouxe mais ou menos só uma exemplificação de como utilizar o OneDrive, então as principais funções. Depois meu colega vai apresentar ele lá na prática, vocês vão conseguir acompanhar melhor, mas eu trouxe uma pequena demonstração aqui também. Então, como acessar, tem um link, não sei, eu acho que vou passar ali vou passar para vocês ali no chat, caso alguém quiser acessar lá para ir acompanhando. Não sei se vocês já acessaram ou não, mas eu vou passar aqui. E lá vai ter um botãozinho em azul lá, entrar ou acessar,
que você vai conseguir ir adiante. Lá vai aparecer, então, a tela de você colocar seu e-mail e sua senha. Caso vocês não tiverem ainda uma conta do Hotmail ou não lembrarem assim, vocês vão precisar criar uma nova, mas vocês vão precisar ter uma conta, vocês não conseguem acessar de outra maneira. E depois de acessar, então, se vocês acabarem acessando ali, eu aconselho vocês a adicionar os favoritos lá em cima, como que é uma ferramenta que vocês acabam utilizando todo dia, então seria bem interessante deixar salvados lá no acesso rápido nos favoritos de vocês. E como posso organizar os meus arquivos? Eu trouxe uma ideia minha, é muito pessoal essa maneira que vocês vão acabar organizando os arquivos, mas nas empresas que eu trabalhei, que eu tive contato, geralmente elas separam por setores da empresa. Então, financeiro, contábeis, TI, compras, estoque. Então, se você acabar separando cada pastinha para cada setor, fica muito mais fácil tu achar os arquivos que você quiser. Então, vai ter bem separado e você consegue liberar acesso com mais facilidade, dando acesso para tais pessoas acessarem de tal setor e bloqueando acesso para as pessoas que não podem acessar, elas não conseguirem acessar. Então, tu consegue ter uma escalabilidade muito maior, separando por setores, e geralmente as empresas fazem assim para conseguir ter esse controle mais fácil nos arquivos. E como utilizar, então, na prática, o OneDrive? Lá em cima no campo, ele vai te dar algumas opções de importar o arquivo ou de criar um novo arquivo. Aqui no print, acho que vocês não vão conseguir ver muito bem, mas é bem ali no canto esquerdo superior. E como a gente faz para utilizar um arquivo em mais computadores? Então, seja que você vai compartilhar esse arquivo com o seu colega ou com os seus funcionários, e lá em cima da pasta você pode clicar com o botão direito, ou tanto faz se é uma pasta ou se é um arquivo em si, e aí você vai na opção compartilhar, que aí ele vai abrir uma próxima tela, que tu vai conseguir especificar de que maneira que você vai querer compartilhar. Se vai ser, ou você vai adicionar um e-mail da pessoa, vai ter que ser um Hotmail, não consegue compartilhar com o próprio Gmail, tem que ser, essa pessoa vai ter que também ter uma conta do Hotmail, e aí você cadastra exatamente os e-mails das pessoas que vão utilizar. Dessa forma, as pessoas que não podem acessá-las não vão conseguir de nenhuma maneira acessar ele, a não ser que ela vai ter o usuário e senha desse Hotmail que vocês vão cadastrar aqui. E lá bem embaixo vai ter um copiar link. Então, é esse link que você vai encaminhar para os seus funcionários para eles conseguirem acessar o arquivo também. Então, ele vai abrir ali no navegador conforme vocês criaram a pasta ou o arquivo. E agora acho que o meu colega vai apresentar um pouco na prática como que vai ser como que vocês usam realmente o OneDrive. Sim, lá tem como criar um grupo de pessoas para compartilhar o conteúdo. Então, você cria um grupo e simplifica quais são as contas do Hotmail que você vai liberar e você só dá o acesso ao grupo. Não sei se aqui no print eu trouxe, eu acho que meu colega vai conseguir exemplificar melhor lá depois na prática, mas tem sim como liberar para grupo, para você não precisar ficar cadastrando toda vez repetitivo os mesmos e-mails, aí tu cria só para o grupo. Dá para fazer também. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Victor e vou apresentar um pouquinho sobre como utilizar mais na prática o OneDrive. Bom, basicamente, você vai começar pesquisando, como o nome mesmo diz, OneDrive. O navegador é indiferente, você pode usar o da sua escolha. Normalmente é o primeiro link, mas se por acaso não for, sempre busquem pelo Microsoft, que é o próprio desenvolvedor, e anula o risco de você cair em qualquer golpe, algum tipo de site falso tentando roubar os seus dados. Ele vai abrir essa tela exatamente para vocês. Após isso, é só vir aqui nessa abinha e clicar em entrar. Como podem ver,
Como podem ver, o meu já está logado. Vou deslogar aqui só para exemplo. Aqui, como pode ver, depois que vocês clicarem nesse entrar, ele vai abrir esta aba exatamente, onde você, caso não tenha conta, é só vir aqui, é uma forma fácil de criar, não tem muito segredo. Assim como criar uma conta no Google mesmo, é bem simplificado o processo, justamente para todos entenderem de uma forma melhor. Como eu já tenho salvo, só vou dar um próximo, a minha senha também. Caso de esquecimento, sempre vai ter essa opção. E ele tem muitas medidas de verificação também. Aqui, por exemplo, quando... Vou deslogar de novo rapidinho. Aqui, por exemplo, quando você vai acessar depois de muito tempo, no meu caso, que eu não acessava há muito tempo, quando tu botar o... Mas ali, quando tu botar teu e-mail e ele pedir tua senha e tu não tiver acessado há muito tempo, ele vai pedir para você botar um dispositivo teu, número de celular no caso, para receber um código confirmando que é você. Isso aconteceu para mim quando eu fui acessar, depois de cerca de 3 meses que eu não tinha mais mexido nesse sistema. Bom, após acessar, vocês vão ver essa tela. Aqui, como podem ver, eu tenho um arquivo selecionado, que é esse aqui, ó, que eu já tenho importado. Quando você seleciona um arquivo aqui dentro, ele vai te dar todas essas opções de ações para você fazer. Então, você pode copiar, compartilhar, é da sua escolha. O OneDrive tem um modo de upload bem rápido, que eu posso mostrar de uma forma bem prática. Você pode simplesmente pegar dos seus arquivos e jogar para o site, que ele vai fazer o upload já. Normalmente, se a internet colaborar com você, sempre faz. Só um momento. Só vou pausar minha compartilhar aqui para mim acessar novamente. Ok. Bom, você vai ter essa tela. Como podem ver, o arquivo que eu puxei antes, ele já apareceu aqui. Então, ele sempre vai estar salvo e disponível para você acessar. Ele pode, como foi dito, assim como o Google Drive, ele pode ser acessado de celular, de smartphone, de tablet, de notebook. Diferente do lugar, se tiver logado na conta, você vai ter acesso a todos os arquivos. E tem uma certa facilidade pela compatibilidade que meu colega apresentou com o pacote Office. Então, seria 2 cliquezinhos, ele vai te abrir uma página já aqui dentro do próprio navegador, que seria o Word Online, onde você poderia editar normalmente o seu trabalho. Para compartilhar, você pode ir por aqui, e como meu colega mostrou anteriormente, vai abrir essa telinha. Você pode definir para quem que vai ser, mandando para o e-mail dela, contando que ela tem uma conta no OneDrive, ou copiar o link e mandar para essa pessoa. Assim como o Google Drive, a pessoa precisa ter uma conta no sistema. É meio que um requisito. Assim como abre essas opções aqui em cima, você pode vir sobre o arquivo e clicar com o direito, que ele vai abrir novamente muitas opções que você pode fazer com esse arquivo.
Se você excluir, como meu colega falou, e se arrepende disso, você pode ir para a lixeira e pegar o arquivo novamente. Como podem ver, a minha não tem nada, porque eu não passei esse arquivo, nenhum arquivo para a lixeira no momento. Em caso de criação do novo projeto, você vai vir aqui nesse new. No meu não está traduzido, deixa eu ver se eu consigo traduzir. No novo, aqui embaixo, aqui no caso. Daí você pode criar uma pasta para organizar melhor seus documentos que tem aqui dentro. Um documento Word, uma planilha do Excel, uma apresentação, N coisas. Como ele tem uma facilidade de... Uma facilidade não. Ele é meio sincronizado com o Office. Todos os seus trabalhos vão ser compartilhados aqui, terão uma facilidade melhor com relação à formatação, como meu colega falou. Então, tire aquela dor de cabeça de, muitas vezes, você mandar um arquivo para a pessoa, ela abrir no computador dela e desconfigurar tudo, e você ter que reformatar tudo novamente. Às vezes, até a fórmula do Excel não vem junto, e você não sabe nem de onde saiu aqueles números que você tem na sua frente. Então, facilita muito essa questão de compatibilidade melhor com o Word e o pacote Office em si. E, bom, para envio de pasta e arquivo, tem aquela forma que eu mostrei, que é uma forma bem simples, que é literalmente você abrir o arquivo que você quer numa pasta do computador e jogar aqui para dentro, que ele vai fazer o upload normal, ou vir aqui em envio, clicar e escolher o arquivo que você quer enviar. E é de cada um. Pasta também, mesma história. Só escolher uma pasta e trazer aqui para dentro. Acredito que seria mais ou menos isso. Tá. Bom, eu vou criar um documento aqui e vou compartilhar com vocês ali no chatzinho da plataforma mesmo. Como podem ver, tem essa opção Share, que traduzindo é o compartilhar. Vai abrir aquela mesma situação que eu mostrei antes. Vou copiar o link. E mandar aqui no chat. Para acessar, claro, todos têm que ter a conta no OneDrive, mas acredito que o teste é livre. Bom, como podem ver, a situação é a mesma que o Google Drive, funciona da mesma forma. Todos podem editar, como assim também eu posso mudar para todos somente ver e sugerir alguma mudança em algum lugar, assim seria para mais uma apresentação de um contexto. Ou somente ver e não permitir ações, aí seria uma apresentação que não teria mudança alguma, seria somente para apresentar um conceito. No celular, talvez precise, porque às vezes o sistema não tem essa compatibilidade. Mas no notebook
e PC normal, assim, de mesa, como você pode ver aqui, ó, qualquer arquivo que eu clique, ele vai abrir esse Word online, que é uma ferramenta justamente para edição de texto já dentro do navegador. Então, se no seu computador não tiver o Word, nem nada, não vai mudar tanto. Porque você vai continuar podendo alterar arquivos aqui dentro, fazer seus arquivos aqui por dentro. Só no celular sempre varia porque é uma plataforma diferente do Windows. Normalmente é Android ou Mac. Então, às vezes não comporta o tamanho do arquivo, ou alguma imagem, alguma coisa do tipo não dá certo, ou até mesmo o tipo do arquivo. Então, para PC não tem essa restrição, talvez para celular tenha, mas não tenho certeza. Sim. Normalmente, como o Outlook é linkado à Microsoft, é produzido pela própria, quando você compra um notebook ou algo do tipo, ele te oferece para você associar a tua conta da Microsoft ao PC. Então, todos os arquivos que você vai ter ali, você pode ter a opção de sincronizar com essa conta. Então, vai estar tudo armazenado como o Google faz com o seu celular. Então, se você perder alguma coisa, decidiu armazenar ali dentro e acabar formatando o seu computador, ou, sei lá, estragou de alguma forma, você pode voltar ali para o OneDrive, que provavelmente vai estar ali todos os seus arquivos. Mais alguma pergunta? Só complementando um pouco o que o Vitor falou sobre compartilhar os arquivos com o OneDrive. Na verdade, tem duas maneiras de a gente fazer esse compartilhamento. Ou você sobe, que nem eu marquei lá no nosso slide, que você importa ele para dentro do OneDrive. E também tem uma solução que é um aplicativo do OneDrive que você baixa no computador e você pode sincronizar de maneira automática todos os arquivos que você tem no seu computador, naquela tal pasta que você configurar. A gente só não trouxe aqui porque é um processo um pouco mais complexo. Seria importante ter alguém que conhece um pouco melhor para fazer na empresa de vocês. Mas tem como tu configurar uma pasta para ela sincronizar de maneira automática esses arquivos. Então, você pode usar o mesmo arquivo no computador ou no Word, que ele vai atualizando bem certinho e vai jogando para o Drive, e outras pessoas podem acessar por lá. Tem essa maneira para fazer, só que ela é um pouquinho mais complexa do que você utilizar só no navegador ou dessa maneira que ele explicou agora, mas tem como fazer também. E eu acho que da nossa parte seria isso. Daí agora acho que o nosso outro colega vai apresentar também. Então, boa noite. O meu nome é Felipe e eu vou falar um pouquinho da segurança, comparando o OneDrive com o Google Drive. De maneira simples, o OneDrive ele é um sistema de monitoramento, tem um sistema de monitoramento de segurança e automação. Isso onde os dados ficam localizados, eles têm equipes especializadas que verificam sempre quem faz acesso. Os dados criptografados, tanto em trânsito como em repouso, então na hora de enviar o arquivo e quando o arquivo já está lá na nuvem. Os dados sempre disponíveis, recuperáveis e com tolerância à falha. Então, sempre que dá um problema, você pode recuperar o arquivo ou versões antigas do arquivo. Ele tem a verificação de vírus no download do arquivo. Sempre que você quer baixar, ele tem essa proteção extra para quem vai fazer o download do arquivo. E os links de compartilhamento com senha e expiração. Se você quer compartilhar um arquivo com alguém, você cria um link específico e por quanto tempo, né? Ele também tem como um adicional, uma detecção específica e recuperação de ransomware, que é quando alguém pode sequestrar os seus dados e criptografar eles e pedindo dinheiro para liberar. Ele tem também o histórico de versão de todos os tipos de arquivos
Você pode ver todas as versões anteriores e se precisar restaurar ele tem essa opção. E um outro grande diferencial é a proteção adicional com o cofre pessoal. Esse cofre pessoal ele é uma parte bem mais segura, onde você pode colocar um acesso somente por imagem, reconhecimento facial, ou por digital. Ele pode também criptografar uma parte do disco rígido no computador ou no dispositivo. Só que isso também depende, ele vai necessitar, que você quer colocar a impressão digital, ele necessita de hardware específico para isso, né? E o OneDrive também, ele define que ele tem equipes especialistas em intrusão e defesa, para caso tenha algum acesso, eles conseguem detectar isso na hora. Já o Google Drive, ele também tem os dados criptografados em trânsito e em repouso. Ele tem um diferencial que o acesso de arquivos offline, e ele armazena essas informações do dispositivo. Você modifica o arquivo enquanto você está offline, e quando o dispositivo conecta, ele atualiza o arquivo automaticamente. Ele tem uma segurança integrada que detecta e bloqueia ameaças como spam, phishing e malware. Ele faz o filtro utilizando os dados coletados da conta pessoal, e ele tem uma experiência mais personalizada por causa dos dados que ele coleta. E aqui ele define que ele não utiliza essas informações para fins publicitários. O seu conteúdo é processado para um serviço de filtragem de spam, e você decide qual conteúdo é compartilhado com quem. Da mesma maneira que o OneDrive, você também pode definir qual tipo de arquivo e para quem ele vai. E ele salva suas informações geográficas quando se faz um login em um novo local. De maneira simples, eles são dois, as seguranças são bem similares, os dois são bem similares nesse aspecto. O OneDrive tem o diferencial do cofre pessoal, que é para arquivos de muita importância, como, não sei, algo bem pessoal, algo que você precisa realmente que ninguém tenha acesso, quando você precisa de autentificação em 2 fatores. Já para o utilizo normal, o Google Drive tem a experiência mais personalizada. Ele é mais simples de utilizar, pois pode compartilhar sincronizar os dados com a conta em outros dispositivos. Se você acessa um dispositivo novo, ele sincroniza tudo para você. Mas de maneira simples, o Drive é mais personalizado, seria mais por preferência. O OneDrive, ele seria mais específico se você precisa de algo adicional, como o cofre pessoal. Mas, de maneira geral, era isso. Em especificação de tipo de criptografia, nenhum dos dois especifica. O OneDrive especificou o Transport Layer Security para os dados, mas, além disso, ele não especifica que tipo de criptografia. Alguém tem alguma pergunta? Isso, sim, os dois também têm a disponibilidade de aplicativos, né? Ele pode gerar os códigos, ele auxilia o acesso. Como o colega anterior falou, a maioria dos dispositivos, principalmente Android, já vem com o Google Drive, né? Se você vai querer o OneDrive, você tem que ir além, você vai ter que baixar o aplicativo. Mas aí ele consegue implementar melhor com o Windows, caso você use ele no notebook. Alguma outra pergunta? Bom, era isso. Então, desculpe não ter a câmera. Nós estávamos tentando arrumar a câmera, não conseguimos colocar ela em funcionamento. Mas era isso. Olha, comparando os dois para uso do dia a dia, eu acho que as similaridades eles são muito parecidos. Você não vai notar diferença entre um e outro. Mas o OneDrive tem o cofre pessoal, ele sim oferece o adicional, que é uma segurança bem mais linha, principalmente se você precisa de digital.
o reconhecimento facial. É claro que tu precisa de um hardware para isso, para poder ler a digital ou poder identificar a face de quem precisa, né? Mas se você investir nesse hardware, você tem sim a proteção adicional que você precisa. Obrigado, então, aos alunos que fizeram essas apresentações, né? É bem interessante a diferenciação entre esses dois serviços de armazenamento em nuvem e a forma que a gente pode gerenciar nossos documentos, nossos arquivos e também utilizar os recursos de compartilhamento, né? Que facilita muito hoje para a gente produzir, para a gente trocar informações. Quero agradecer, então, a participação da Andressa e da Luciane, que são professoras lá de Santo Ângelo, da Andréia, que é da nossa IAT aqui da FEMA, a professora Denise também, que esteve nos acompanhando, e aos nossos acadêmicos que, então, fizeram essa pesquisa para tentar, de uma forma bem simplificada, apresentar esses dois serviços, né? Então, acredito que, assim, eles fizeram uma explanação para diferenciar quando a gente utiliza o Google Drive e quando a gente usa o OneDrive da Microsoft. Tá? Eles colocam à disposição, caso algum de vocês queira mais tarde algum material ou compartilhar o link, também a gente pode colocar esse material para vocês. Eu vou encerrar, então, aqui essa sala, essa reunião, para retomar aqui a aula com eles e desejo uma boa noite, então, a todos. Obrigada pela participação.